que a gente sempre fala em melhorar o país. Então, não, para mim não é só falar, eu tenho que agir. Então, um dos modos de agir eu sempre tive esse pensamento de ser uma cidadã. Então, um dos passos, se for tirar o título de eleitor, para mim participar das decisões do meu país e contribuir para que eu tenha um país melhor. Essa é a Sara, mineira de 16 anos. As eleições desse ano, em particular, eu acredito que vai ser diferente, mesmo com figuras repetidas, né? Por causa do nosso contexto e das circunstâncias que a gente está. Por causa da crise, da pandemia que teve. E acredito sim que isso vai afetar. E esse é o Guilherme, outro mineiro também de 16 anos. Os dois falaram à TV Globo e integram a lista de 2.042.817 brasileiros com menos de 18 anos que se habilitaram entre janeiro e abril deste ano a participar das eleições de outubro. O aumento é de 47,2% em relação à disputa de 4 anos atrás e de 57,4% na comparação com as eleições de 2014. Mas o que aconteceu para que houvesse esse aumento expressivo? A Jordana, também de 16 anos, ajuda a responder. Eu acho que as figuras midiáticas é algo que eles têm uma influência muito grande sobre elas. E a participação dessas pessoas famosas e essa influência que eles têm com a gente é algo muito positivo. E foram muitas as figuras midiáticas que se engajaram na campanha pelo alistamento de jovens para votar esse ano. O próprio TSE começou a mobilização em fevereiro. E como você já sabe, celebridades de dentro e de fora do Brasil entraram na onda. A cantora Anitta e o ator Mark Hamill, intérprete do lendário Luke Skywalker de Guerra nas Estrelas, entre vários outros, resolveram emprestar seus nomes para a causa. Várias celebridades, a gente cita aqui algumas, a Anitta, o ator, inclusive, ganhou também áreas internacionais, o ator Leonardo DiCaprio também intensificou nesses últimos dias esse pedido do alistamento dos jovens. Mas afinal, em que medida esses influenciadores mobilizam os jovens a pensar na eleição? Até que ponto esses 2 milhões de votantes podem ter papel decisivo na disputa? E o que esperam e desejam esses novos eleitores? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a socióloga Esther Solano, professora da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora do perfil dos eleitores e autora do estudo Juventude e Democracia na América Latina, lançado em janeiro deste ano. Fique com a gente. Professora Esther Solano, é natural a gente dizer que essa eleição esse ano vai ser polarizada, ninguém tem mais dúvida disso, né? Agora, com esses 2 milhões de novos eleitores jovens entre 16 e 17 anos, dá para dizer que nesse ambiente eles podem ter um voto decisivo na eleição de outubro? De fato, eles podem ter um voto decisivo e eles terão um voto decisivo. A nossa avaliação é que a eleição de outubro vai ser uma eleição muito apertada. Já está se definindo aí um cenário entre os dois principais candidatos, Lula versus Bolsonaro, mas eles vão chegar provavelmente com uma diferença de votos muito ajustada, muito pequena, né? Então esses eleitores, esses novos eleitores, terão um papel muito importante. E o que a gente observa? Que o jovem, naturalmente, ele está mais inclinado sempre a votar numa ideologia, né, num partido mais progressista, mais à esquerda, ele se reconhece mais nesses valores. Mas é verdade também, aí a gente tem de fato dados que mostram que tem uma tendência, né, entre os jovens a votar mais no Lula que no Bolsonaro, por exemplo. Mas é verdade que esse jovem, ele sente-se muito abandonado, né, muito invisível pela política tradicional, e ele está muito à espera de ser seduzido, de ser convencido, digamos, de que os políticos tradicionais se comuniquem diretamente com ele. Então esse jovem está, digamos que, apelando a que a política tradicional o enxergue, né, o visibilize.
Professora, a gente sabe que o jovem se engajou mais esse ano na comparação com a reta final ali do prazo para retirar o título de eleitor de 2014 e 2018, até porque houve campanhas de artistas, de influenciadores. A gente fala dessas campanhas daqui a pouquinho. Pelas pesquisas de campo que a senhora faz, é possível identificar o que é que deseja esse eleitor mais jovem? Sim, esse eleitor mais jovem, ele se move muito mais por causas do que por fidelidade a partidos, né, ideologias ou siglas partidárias, né? Então, é um eleitor que se move principalmente, primeiro por causas concretas que afetam a vida dele, no cotidiano dele. Então, evidentemente, educação, emprego, né? Um jovem muito preocupado, por exemplo, pelo futuro concreto nesse contexto de falta de empregabilidade, de precariedade no mercado de trabalho. Mas depois algumas outras causas que a gente vê muito homogêneas nesses jovens, que são as causas ambientalistas, por exemplo, né, que tem muita potência entre a juventude, as causas que a gente denomina identitárias, né, então, o feminismo, por exemplo, né, eu acho que o feminismo é um grande consenso entre essa juventude, causa antirracista, movimento LGBT, as causas representativas são muito importantes. É um jovem que procura muito a representatividade dentro da política, né, então o jovem, no fundo, que está procurando mais democracia dentro da política. É um jovem também que se sente muito apelado pelas causas de combate à desigualdade, combate à pobreza, etc. Né? Mas o que acontece, o que a gente observa? É um jovem que defende a democracia, defende o voto, a participação popular, defende a ordem institucional, mas de uma forma muito desapaixonada, porque ele não se sente participante, ele não se sente incluído nessa ordem institucional. Então, digamos que esse jovem sente-se muito mais próximo de causas, feminista, por exemplo, ou participativa ou representativa, do que se sente motivado a participar de uma forma efetiva na lógica partidária cotidiana, né? Professora, a gente teve a Lava Jato, né, que foi um marco importante de desencanto dos jovens com a política, sem dúvida nenhuma, por causa da corrupção. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de 83 inquéritos para investigar políticos a partir do conteúdo da delação de executivos da construtora Odebrecht. E aí depois veio a pandemia, que afastou ainda mais esse debate público na juventude. Considerando esses dois aspectos, dá para dizer que, de certa forma, surpreende essa retomada do interesse do jovem pelas eleições e pela política? Olha, esses dois aspectos que você nomeou são importantíssimos. A gente observa que um grande motivador para esse jovem se afastar da política é justamente que ele percebe todo o sistema institucional, e eu vou assim, além dos partidos, porque ele percebe também, por exemplo, o sistema de justiça, um pouco também, inclusive, a ordem empresarial, como se fosse um sistema muito corrompido pela corrupção, de fato, né? Então, muito um sistema que está intrinsecamente, né, motivado pela ordem da corrupção, e ele sente também que um sistema que está arquitetado para favorecer as elites e esquecer da população, né? Isso é muito importante. E durante a pandemia, a gente tem pesquisa específica sobre esse jovem na pandemia. Esse jovem falou muito, né, que ele se sentiu muito abandonado na pandemia. Então ele falava assim nas entrevistas: professora, eu não consigo falar de política em casa, porque em casa é um inferno falar de política da briga. Mas durante a pandemia eu também não consegui falar de política na escola, porque o professor tem medo, primeiro, de sofrer uma perseguição política na escola, de ser denunciado, e ainda durante a pandemia a gente não teve nem aula direito, né? Eu perdi 2 anos. Então, um jovem que foi muito, de fato, prejudicado politicamente pela pandemia. Então, o que a gente viu? Que esse jovem está prejudicado politicamente também pela pandemia, ele ficou muito à deriva e muito sensível aos argumentos que ele via online, nas redes sociais. E quem que está nessas redes sociais? Fundamentalmente os grandes influenciadores. Então, as campanhas que a gente viu dos grandes influenciadores esses últimos meses foram importantíssimos para esse jovem que não tem, digamos, um outro farol, né, que não tem um outro espelho para onde olhar, a não ser, de fato, as redes, porque ele está muito abandonado nos outros âmbitos, onde ele também deveria estar procurando informação política, que é na escola ou em casa, né? Tirar seu título de eleitor podendo tirar, você tá de sacanagem. Não, você tá muito de sacanagem. Aí você tá querendo realmente dizer, eu tô cagando pra tudo.
Eu não me importo com ninguém. É isso que você tá dizendo. Se você não tirar seu título e não votar nessas eleições, se você tiver idade. Professora, falando dessas campanhas aí de influenciadores, né? Tivemos vários influenciadores brasileiros e até estrangeiros. A Anitta se mobilizou, Leonardo DiCaprio, Mark Hamill, Mark Ruffalo. Enfim, é algo incrível, né? Ver essas pessoas postando, inclusive em português. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a mandar o Leonardo DiCaprio ficar quieto, né? Tamanha foi a repercussão. Na sua avaliação, qual foi a relevância do papel desses influenciadores nessa reta final aí? Importantíssima relevância. Como eu falei, esse é um jovem que se politiza muito nas redes. Então, ele é um jovem que socializa muito nas redes, né? Então, digamos que o âmbito natural de socialização desses jovens são as redes sociais. Ainda mais na pandemia, que esse jovem não teve oportunidade de socializar fisicamente, offline. Então, ele socializou online, né? Então, sendo esse o âmbito natural, ele vai procurar informações online também. E ainda mais havendo essa falha estruturante, digamos, nas escolas, na família, na sociedade de forma geral, que não dá oportunidade para esse jovem se politizar, né? Então, ele vai procurar informação política nas redes, e o que ele encontra nas redes é fundamentalmente a opinião desses grandes influenciadores. E aí que está, eu acho que para mim, talvez o grande nó explicativo de tudo isso. Ele vai nas redes e qual que é o tipo de informação política que ele consome? Ele não consome a notícia realmente. O que ele consome é a informação sobre a polêmica sobre a notícia, a opinião sobre a notícia, a treta sobre a notícia. Então é interessante isso, que os jovens que a gente entrevista, todo mundo sabe sobre a última treta do momento, porque digamos que é aquela informação que é mais seduzível, né, que eles consomem, né, mas eles não sabem praticamente nada sobre questões burocráticas cotidianas mais chatas da política do dia a dia, por exemplo, né, e evidentemente qual é a informação que chega para eles, é a informação dos grandes influenciadores, né, então isso eu acho que define muito a questão do jovem, ele está vulnerável aos grandes influenciadores, está muito vulnerável à opinião, muito mais do que à informação. Chega a tal ponto, inclusive, que nas entrevistas, muitos deles confessam que, na verdade, o que eles leem o tempo todo é a opinião alheia. Então, o que é informação política para esse jovem realmente? É muito permeado pela opinião do outro. Dá para dizer que o incômodo do presidente com a campanha pelo voto, seja dos influenciadores, seja da justiça eleitoral, é porque ele pensa que esse é uma campanha casada? Vote e também não vote em Bolsonaro? Com certeza o Bolsonaro sabe muito bem, e a equipe de comunicação dele sabe muito bem, que o voto jovem ele tem uma tendência muito maior a votar em Lula, dado, né, um possível cenário eleitoral Lula versus Bolsonaro. Esse é um dado de pesquisa e a gente tem esse dado, enfim, muito concreto, né? E é por isso justamente que o Bolsonaro está investindo também pesado, né, nas redes sociais dele, por exemplo. Então, a gente vê o TikTok de Bolsonaro, né? A gente tem o Instagram, etc. Não só tentando se comunicar com esse jovem, como tentando apostar fundamentalmente por uma estética, por uma forma, né, de conectar com esse jovem que é mais juvenil, que tem um pouco, digamos, uma certa política pop, né, uma política pop online, né. É uma tentativa, sim, realmente que está sendo para mim muito central na campanha do presidente, né. Então, acho que o Bolsonaro lhe responde, como sempre, ele responde de uma forma agressiva, de aquele que se sente um pouco encurralado, porque sabe que o voto jovem definitivamente não está cristalizado nele, mas também atenção, que o voto jovem ele tem uma tendência, digamos, privilegiada a ser progressista, não significa que não possa ser seduzido também pelo Bolsonaro. Bolsonaro, de fato, investe comunicacionalmente muito na ideia da construção do mito pop bolsonarista, e ele, claro, pode ter sucesso entre uma grande parcela da juventude, sobretudo se a gente observa, por exemplo, a juventude, que é de alguns nichos eleitorais muito próximos ao Bolsonaro, como, por exemplo, a juventude evangélica, por exemplo. Né? Em Romanos 13 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Que a gente sabe que consome todo um conjunto de informações online que tem a ver com pastores pop, pastores youtubers, os cantores gospel, né, que estão mais próximos à esfera comunicacional bolsonarista.
professor, o Brasil tem movimentos de jovens relevantes também à direita, o próprio MBL é um deles, né? Por que na sua avaliação não se viu entre os grupos de direita campanhas também de impacto para estimular o registro de eleitores a partir de 16 anos? Eu acho que um pouco por conta justamente dessa ideia de que o jovem naturalmente vota mais no campo progressista, né? A gente viu algumas campanhas de mobilização dos jovens, mas é verdade nesse campo da direita, mas é verdade que foram campanhas reativas às campanhas, né, sugeridas e lançadas pelo campo mais progressista, isso é certo, né? O campo da direita, de forma geral, ele tem um registro, né, que comunica muito mais com a geração mais velha, porque o campo da direita ele apela muito mais à ideia da ordem, à ideia de um passado mítico que já foi muito mais ordeiro, muito mais seguro. Ele apela a categorias sociais que tem a ver muito mais com o masculino, com a branquitude, com essa ideia da organização do mundo em padrões que para muitos jovens já estão ultrapassados, né? Então, claro, digamos que sua interlocução privilegiada são as gerações dos pais ou dos avós dessa juventude, né? Então, definitivamente, e por isso. Mas, claro, o Bolsonaro não apostou em campanhas de engajamento desses jovens, mas uma vez que as campanhas já estão aqui, que o jovem começa a engajar, agora que vai ser a luta um pouco por quem que leva efetivamente os votos desses jovens. Pois é, aí na juventude tem um certo pragmatismo, né? A senhora mesma já mencionou que o jovem ele não vota no partido, mas ele vota na causa, e isso de certa forma tem a ver sim com o pragmatismo. E aí falando da linguagem dos políticos diante desse interesse, a gente vê os políticos mais progressistas tentando fazer uma aproximação com o jovem e com todo respeito, às vezes até de forma meio bagunçada, meio pouco organizada, parece novo, mas a gente vê claramente que não é novo. Esse tipo de linguagem, risoto de Lula com chuchu e por aí vai, isso cola? Olha, tem vezes que cola, tem vezes que de fato é marqueteiro demais e que não é natural, né? Então eu vou ter alguns exemplos, né? Quando Lula foi naquele podcast do Mano Brown, por exemplo, ou naquele podcast, esses podcasts bombaram entre a juventude. Por quê? Não tanto pela linguagem que o Lula utilizou, mas sim pela tentativa, pelo esforço, digamos, do Lula se aproximar a juventude por canais que a juventude utiliza para se comunicar. Então, quando eu faço as entrevistas, esses exemplos aparecem muito como, olha, pelo menos ele está tentando se aproximar à juventude. Então, eu acho que essa ideia do jovem, ver o esforço naquele candidato, que não é jovem, como o Lula, né, uma faixa etária que corresponde ao avô dele, mas que faz o esforço. Agora, é verdade que em outros momentos, esse jovem, ele enxerga algumas fotos, vídeos do TikTok, do YouTube, e pensa, nossa, isso aí tudo é armação marqueteira, né? Não tem nada de naturalidade, não tem nada de espontaneidade. Jovem também não é bobo, né? Então, esse jovem, por exemplo, ele olha para uma figura como Guilherme Boulos, que aparece muito nas entrevistas, e o Boulos, ele naturalmente se comunica muito melhor com os jovens. Toda a campanha que o Boulos fez, por exemplo, para a candidatura para a Prefeitura de São Paulo, foi muito bem avaliada pelo jovem. Por quê? Porque ele enxergava naturalidade e espontaneidade na campanha dele. Aí que está um pouco o grande diferencial. Mas a senhora acha que funciona melhor, por exemplo, um político que vai a um veículo que fala com os jovens? O Lula, quando vai num podcast como o Podpah, por exemplo, né? Ele não está deixando de ser o Lula, mas está num veículo que fala com os jovens. Ou uma estratégia como a do Ciro, por exemplo, que tem feito reacts com cadeira gamer, tenta fazer ali uma linguagem um pouco mais jovem, meio Cirão da Massa. O jovem compra isso ou acha meio cringe, como diz a minha filha? Eu acho que acha meio que o que está acontecendo aqui, mas pelo menos o que eu consigo ver nas entrevistas é que tem um certo tipo de jovem que está um pouco mais antenado no que está acontecendo, que valoriza pelo menos o esforço do político tentar se aproximar. Acho que para mim esse aqui é o ponto. Por quê? O jovem olha para todo o panorama eleitoral e pensa, nossa, esses homens aí de 60, 70 anos, o que está acontecendo? Eu não me sinto representado por nenhum candidato. E de fato ele não está representado. Então, já que ele não está representado por nenhum candidato e que provavelmente os dois grandes candidatos, Lula versus Bolsonaro, estão muito distantes, não só na faixa etária, mas simbolicamente dele, esse jovem o que ele vai ver é qual que é o candidato que vai se esforçar mais e que vai tentar se aproximar mais. Nenhum dos candidatos, evidentemente, vai convencer radicalmente esse jovem, porque nenhum deles, espontaneamente,
vai conseguir de fato, né, seduzir esse jovem. Mas pelo menos o que o jovem vai conseguir ver é quem dos dois candidatos, eu falo dos dois porque, enfim, isso parece que vai ser o cenário, mas vamos colocar aí também o zero se você quiser, quem desses candidatos vai conseguir pelo menos se aproximar um pouco mais e pelo menos acenar esse jovem, e uma coisa muito importante é dar uma certa visibilização para esse jovem. Porque o que aparece muito nas minhas entrevistas é o sentimento de invisibilidade desse jovem. Então, professora, ninguém conta com a gente, ninguém enxerga a gente na política, ninguém escuta a gente. O candidato que parece que de fato está tendendo uma mão para jovem, esse candidato vai ter pontos a favor. E aí, nesse caso, né, o Bolsonaro, com esse papo reto que ele tem há muito tempo, né, que ele fala as verdades dele, né, bem entre aspas aqui, mas ele tem uma conexão direta com aquilo que ele está dizendo, não tem mais ou menos, a coisa e ele apela ao bizarro também, que fascina muito, né, a imagem bizarra, o som, o vídeo bizarro, histriônico. Ele não sai ganhando dos outros candidatos por essa linguagem que ele já utiliza há um tempão? Olha, sem dúvida nenhuma, o ponto forte de Bolsonaro nessa comunicação é justamente essa, enfim, o que você falou muito bem, essa comunicação mais outsider, né? A ideia da autenticidade, a própria brutalidade do Bolsonaro, com muitos entrevistados, ressignifica, né? E como autenticidade, então a ideia de um candidato sem filtro, um candidato sem, digamos, os dogmas dos marqueteiros, né? Um candidato muito mais autêntico, isso é verdade. Em 2018, a gente conseguiu ver muito essa ideia da construção do rebelde conservador, né? O Bolsonaro um pouco, uma certa rebeldia pop, um mito pop, um pouco. Nisso a gente conseguiu ver muito. Agora, o que a gente observa agora em 2022? Que essa ideia do mito, da rebeldia pop bolsonarista, baseada muito, né, na sua falta de filtro, na sua brutalidade, né, na sua violência retórica, ela já perdeu muito do impacto, porque muita gente considera que isso não é simplesmente violência retórica, que isso é violência mesmo. O presidente da República disse que é idiota quem afirma que é preciso comprar feijão em vez de fuzil. Então há uma grande exaustão, né? Um cansaço, né, de que a política bolsonarista ela não é simplesmente agressiva no plano, né, do marketing, do discurso. Ela é cotidianamente agressiva, e o que a gente vê nas entrevistas é que há um esgotamento de tudo isso, né? A ideia de que a gente não quer mais agressividade, queremos um pouco mais de estabilidade. E há muito jovem também falando isso, porque o próprio jovem ele sofre muito também com toda essa violência retórica, né? Então, muito jovem que a gente entrevistou sente muito medo, por exemplo, de falar a sua opinião nas redes sociais, porque ele diz, eu vou ser perseguido, professora, por um lado, pelo outro, há muita intolerância, muita violência, muito linchamento, né? Então, um cansaço também desse jovem de não poder se expressar, porque ele respira muita violência social também política. Pois é, e aí esse jovem agora está submetido ao debate sobre processo eleitoral, né, que é levado a público pelo presidente utilizando todo tipo de fake news para afirmar que o processo é duvidoso, que pode ter fraude e tudo mais. Como bate até onde a senhora percebe no jovem esse tipo de argumentação que de certa forma também gera apreensão e medo? Isso é perigoso, porque esse jovem, ele tem uma tendência também, digamos, a aceitar as regras do jogo. Então, um jovem que ele se socializa, se politiza durante toda a vida dele no jogo democrático. Então, ele naturalmente ele está vinculado ao voto, à representatividade, à liberdade partidária. Então, ele vê tudo isso com naturalidade. Mas, como ele tem muito essa interpretação de que o sistema está corrompido, é um sistema para as elites, das elites, que o sistema não representa realmente o interesse da população, é um jovem também muito aberto a esse tipo de influência antissistêmica, né? Esse tipo de influência que é totalmente antidemocrática também. Então, no final das contas, o que a gente vê é que todo esse tipo de retórica antidemocrática do Bolsonaro, que é tão radicalmente perigosa, ela emana muito do núcleo bolsonarista mais radical, mas vai contaminando as pessoas mais moderadas. Tanto é assim que a confiança na urna eletrônica está, de fato, diminuindo muito. E não entre os radicais, também entre as pessoas muito mais moderadas. Então, isso, de fato, é perigoso. E por quê? Porque a gente também não consegue ver uma contraparte do discurso. Bolsonaro tem uma máquina comunicacional muito poderosa,
antidemocrática, que chega a muitos segmentos, e a gente não consegue contrapor esse discurso com uma outra máquina igualmente poderosa, democrática. Então, claro, são os grandes influenciadores, mas o que a gente queria ver não são os grandes influenciadores falando, e sim o próprio sistema, os partidos, a justiça eleitoral chegando onde o Bolsonaro chega. E por enquanto a gente não consegue ver isso. Professora Esther Solano, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professora. Um grande abraço. Obrigada a vocês, meus caros. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo e do G1, a gente também utilizou áudios das redes sociais do Felipe Neto e do canal no YouTube da Isadora Pompeu. A produção é da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.